Vamos em frente. O governador Wilson Witzel afirmou nesta quinta-feira que o Rio de Janeiro precisa ter sua Guantánamo para traficantes. Guantánamo, para quem não sabe, é a prisão em Cuba, onde americanos mantêm prisioneiros acusados de terrorismo. Vamos então para a cidade que persiste em se manter maravilhosa, conhecer os detalhes dessa história com o Rodrigo Viga. Viga, conta pra gente qual a chance disso acontecer. Bom dia. Fala, Ed! Comida de urso! Beleza, não? Você tá me chamando de mel? Não, não é o ursinho da Disney, não, meu camarada. É que você tá de salmão, né? Então quem gosta de salmão é urso, né? Você tá daltônico ou a imagem tá diferente? Eu achei que você tava de salmão, rapaz. Ele tá imberbe, cortou o cabelinho. A gente vai dando... Tá todo bonitinho pra 2019. Um calor daqueles. Hoje é gotinha Nath morta, viu, meu cara de gato? Aquela que vai pro infinito. Não, é Nath morta, ela nasce e já evapora imediatamente. Uhum. Vamos lá, Edgar, vamos para esse comentário aí do governador, para essa fala do governador Wilson Witzel sobre ter no Rio de Janeiro uma prisão similar a Guantánamo. Exatamente. A gente já está conversando, inclusive, com o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, nesse sentido, viu, meu caro Edgar, ouvintes internautas da Jovem Pan. Ele quer a federalização de um presídio aqui no Rio de Janeiro. Mas para ser igual a Guantánamo, não pode ser um presídio que já exista, teria que ser... Você já ouviu falar no presídio da Ilha Grande, meu caro Edgar? Sim. Então, no passado, os perigosos, ou entendidos como perigosos, eram encaminhados para esse presídio da Ilha Grande. Essa sirene ao fundo é o VLT que vai passar, tá? Um charme, um mimo da região central do Rio de Janeiro. Então, meu caro Edgar, no passado, os mais perigosos eram destinados ao presídio da Ilha Grande, que é uma ilha, e ficavam lá isolados. Muitos tentavam fugir, mas diz a lenda que não conseguiam chegar em terra firme por conta da distância ou eram engolidos, comidos por tubarões. O que acontece, meu caro Edgar, ouvintes e internautas desse Morning Show da Jovem Pan? O Wilson Witzel quer uma mudança na lei para que ela se torne mais dura para com traficantes, criminosos, integrantes do chamado Estado Paralelo. E ele entende, o Wilson Witzel, que traficante de droga não pode ser tratado pela lei que aí está. Ele acha que os traficantes e narcotraficantes têm que ser tratados como narcotraficantes. E sendo narcotraficantes, a eles tem de ser aplicada uma lei. Na verdade, ele acha que eles têm que ser tratados como narcoterroristas. E como sendo narcoterroristas, devem ser a eles aplicada a lei antiterrorismo, que hoje prevê uma pena de até 30 anos de reclusão. Nessas conversas que ele tem tido com o Sérgio Moro, quer que a pena seja mais dura e passe a ser de até 50 anos de reclusão, fazendo uma espécie aí de revolução no Código Civil e Penal brasileiro. Portanto, o Wilson Witzel promete atacar, combater diretamente o tráfico de drogas, entende que traficante é narcotraficante / narcoterrorista, e por ser narcoterrorista, a lei antiterrorismo tem de ser aplicada, porém, não a lei que aí está, e sim uma lei mais dura antiterrorismo. Essa é a lógica que está por trás dessa declaração do governador Wilson Witzel, que na oratória tem pegado pesado contra os criminosos. Vamos saber na prática como é que isso vai funcionar, meu caro Edgar. Bom, olha, eu acho que todo mundo espera que esse cerco contra os criminosos se aperte mesmo, que as leis sejam aplicadas com rigor, né? Agora vem a frase, aí vem o imaginário todo, né? Guantánamo, uma prisão. O próprio Obama, Caio, quando presidente dos Estados Unidos, falou em acabar com a prisão em Cuba de Guantánamo, até por conta da contrariação a valores norte-americanos e pelo que ele chamava de prejuízo, inclusive, na luta contra o terrorismo. E eu acrescento aí nessa expressão usada pelo governador do Rio de Janeiro, que Guantánamo foi uma prisão reconhecidamente em que as tropas americanas e os militares que por lá estavam torturavam os presos, né? Quer dizer, tem essa... Direitos humanos infringidos, né? Completamente. Então, porque é o que se espera, né? É claro que você quer um presídio onde o preso, o criminoso, não possa atuar e fazer dele um escritório, né? A gente
falava aqui com o Trindade há pouco sobre a questão, né? O Caio citou na questão do benefício, né? Que é pago, né? O subsídio do governo para as famílias dos prisioneiros. Falava-se do cardápio, tudo. Quer dizer, o tratamento... Tem um salário. Então, o tratamento, quando o preso está lá, tem que ser um tratamento humanista, acima de qualquer coisa. Mas o rigor mesmo deve vir com a inteligência e pela maneira como as leis que já existem devam ser cumpridas, né, Caio? Alguns pontos aqui, né? Em primeiro lugar, sobre a qualificação desses drug lords aí do Rio de Janeiro como narcoterroristas, eu acredito que é pertinente, né? A gente já falou aqui que, imagina, se o traficante é a escória da sociedade, imagina os seus chefes, né? A gente está falando de pessoas aí que estabeleceram um poder paralelo, uma situação de anomia, aterrorizam a população das comunidades mais pobres, das regiões onde vivem, têm um estilo de vida nababesco, usam os seus soldados do crime, que têm expectativa de vida baixíssima, como escudos humanos para o lucro, vendem veneno, né? Viciam pessoas, destroem famílias. Essa turma tem que se ferrar, tá? Então esse é o primeiro ponto. Falando sobre Guantánamo, né, uma situação interessante. Você sabe que os Estados Unidos, eles ocupam aquela região desde a Guerra Hispano-Americana. Então, finalzinho do século XIX, a situação foi regularizada no começo do século XX, se não me engano, 1902 ou 1903. E desde então, os Estados Unidos arrendam aquela região, né? Óbvio que o regime castrista sempre torceu o nariz para isso, mas diante do poderio norte-americano, isso foi um contrato, por ironia do destino, esse foi um contrato que foi respeitado. Mais uma vez, a fala do Witzel, a semelhança daquela vez que ele disse, quando ele estava explicando como que seria a política de sniper, que ele falou de mirar na cabecinha, lembra, Edgar, comentando sobre isso? A crítica é menos ao mérito do que à forma, né? Ele obviamente estava se referindo a uma prisão de segurança máxima, remota, que afasta o criminoso não só do convívio social, mas também e principalmente, né, da atividade criminosa organizada, né? Então o PCC, do Comando Vermelho e tantos outros grupos do Estado paralelo terrorista que se estabeleceu no Brasil. Só que... Exatamente, cara, só te interrompendo, claro. Pelo que eu interpretei do que disse o Wilson Witzel, pelo pouco que eu conheço, né, até porque ele é um outsider, mesmo sendo governador do Rio de Janeiro, para a política, mas a gente não pode esquecer que ele é um ex-fuzileiro naval, tá? E foi defensor público e ex-juiz federal. Mas o que pôde depurar do que ele quis dizer é o seguinte, justamente afastar esses criminosos do convívio social, porque hoje, do jeito que está estabelecido o sistema, eles mesmo de trás das grades continuam ditando as regras, comandando o tráfico de drogas, armas e munições da cadeia. Então, portanto, o que o Witzel está defendendo não é a tortura que foi aplicada inúmeras vezes em Guantánamo, mas um presídio afastado para o isolamento desses detentos. Desculpa te cortar aí, Caio. Imagina, na verdade foi super pertinente a sua fala, porque eu ia no mesmo sentido, Viga, que é o seguinte, é óbvio que ele se referiu a esses aspectos de Guantánamo, né? Melhor seria se ele tivesse usado o exemplo de Alcatraz, né? Dizem que só três presos conseguiram escapar de Alcatraz. As autoridades americanas até hoje negam essa informação. Só que assim, trazendo o Guantánamo, tem gente que se refere a Guantánamo como Gitmo, né? que é a abreviatura. Ele abre margem para se falar em apologia à tortura, que é um crime contra a humanidade e joga a discussão para uma esfera completamente absurda, conspiratória e que atrapalha o bom combate à criminalidade no Rio de Janeiro. E a coisa é tão simples, a gente só quer que, por exemplo, o preso não consiga usar o celular dentro de uma prisão. E não escape de lá. As pessoas de sequestro relâmpago. Olha quanto que a gente tá falando. Tomara que ele não use... Ô, Viga, tomara que ele não pegue a tua ideia e transforme Ilha Grande de novo num terror. A gente só quer que os presos não façam catfish com a avó dos outros. Beijo, vó. Fala, Viga. O Ed Sashimi... Pra fechar, vai. Rapidinho. O que me impressiona no Wilson Witzel, se tiver difícil de falar o nome dele, pode falar WW, é o seguinte, porque ele tem uma carreira, ele tem um currículo, ele foi fuzileiro naval, defensor público e ex-juiz federal, mas a oratória dele é muito ruim, rapaz, ele fala muito mal, aí dá margem a esse tipo de interpretação, mas talvez ao longo de 4 anos ele aprenda a mandar uns recados de forma bem esclarecedora. Ed Sushimen. Valeu, Viga, um abraço pra você. Rodrigo Viga, diretamente do Rio, agora 11h01, horário de Brasília.